Oi, turma. Do livro O Evangelho de Maria Madalena, José Lázaro Boberg. Na segunda parte do livro, e segundo o próprio autor, agora nós vamos ver a verdade sobre Maria Madalena. No capítulo 1 dessa segunda parte, a descoberta do Evangelho de Maria Madalena. Ele foi descoberto em 1896, como parte de um códice comprado no Egito. O fragmento data do século IV e a data em que foi composto pode ter sido em algum momento entre meados do século II e o século IV. A maioria dos especialistas localiza no meio do século III. Ele é um evangelho gnóstico. O título do códice é apenas um Evangelho de Maria, não o Evangelho de Maria Madalena, como aparece em algumas edições modernas. Na opinião da historiadora Elaine Pagel, os textos encontrados no Alto Egito foram enterrados no século IV e provavelmente para preservá-los por alguém que sabia que o bispo do Egito não gostava desses escritos. O Evangelho de Maria Madalena pertence ao Codex Acme, cada nome, por ter sido descoberto na cidade de Acme, no Egito, em 1896, comprado pelo pesquisador e egiptólogo alemão Karl R. Só tinha 8 das 19 páginas originais escritas sobre papiro, em dialeto copta egípcio. Faltavam as páginas 1 a 6 e de 11 a 14. Mais tarde, outros 2 fragmentos foram encontrados pelos ingleses, pelo egiptólogo Bernard Pini G. Eu vou falar G porque eu não sei falar o resto do nome. E pelo papirólogo Arthur Surridge Hunt, em 1897 e 1906. Escritos em grego, os novos fragmentos completam e confirmam o Codex Acme, publicado em 1983. É fascinante a história da descoberta e a série de infortúnios que impediram sua publicação de imediato, ocorrendo só em 1955. Relembro aqui o que já reportei, que ele é anterior à descoberta dos livros gnósticos de Nag Hammadi, encontrados em 1945 no Egito. Esses escritos, embora descobertos posteriormente, foram revelados ao público antes do Evangelho de Maria Madalena. Por que isso aconteceu? É o que veremos agora pela narração do historiador Bart Ehrman. O manuscrito do Codex Acme, comprado em 1896 e levado para Berlim, continha, para surpresa de seu comprador, além do Evangelho de Maria Madalena, ainda 3 outros textos cópticos. Uma cópia deles, o apócrifo Livro Secreto de João, foi também encontrada na biblioteca gnóstica de Nag Hammadi 50 anos depois. Em Berlim, um estudioso alemão de antiguidade egípcia chamado Karl Schmidt transcreveu o manuscrito para o seu idioma e preparou-o para publicação. O livro estava pronto para ser publicado em 1912, mas um acidente na editora, com um estouro de tubulação, destruiu a edição e muitas outras coisas. Por conta disso, Schmidt teve que recomeçar do zero. A Primeira Guerra Mundial teve início. Os estudiosos alemães, de repente, passaram a pensar em outras coisas, procurando salvar as suas próprias vidas. Só após o término da guerra, Schmidt, pôde recomeçar o seu trabalho com a obra. Infelizmente, ele tinha outras obrigações, as mais diversas. Morreu em 1938, antes da conclusão da obra. Então, o projeto foi assumido por outro estudioso chamado Walter Thiel. Em 1943, Thiel terminou a obra, mas obviamente foi uma época ruim para a Alemanha no auge da Segunda Guerra Mundial. Foi logo depois da guerra que ocorreu a descoberta formidável dos documentos gnósticos em Nag Hammadi. Thiel pensou com razão que podia haver outra cópia do Evangelho de Maria Madalena entre os tratados de Nag Hammadi e, por conseguinte, atrasou a publicação da obra até ter certeza. Nada foi descoberto sobre esse Evangelho entre os escritos encontrados. Ficou claro, portanto, que o manuscrito, embora também gnóstico, como os livros dessa biblioteca, era a única cópia do livro existente.
Esses são os motivos porque o livro veio a público somente em 1955, quase 60 anos após a sua descoberta. Começamos agora os comentários sobre a essência desse texto cristão gnóstico. Você certamente vai se surpreender. Assim eu espero. Ai, gente do céu, quanta história. Mas vamos lá. Vamos lá, que essa tortura tá faltando um pouco para terminar, gente. Para mim já virou tortura esse livro. Vai terminar. Em fé em Deus a gente vai chegar lá. Ou seja, ele contou toda uma descoberta que não descobriu nada, né? Porque tá falando aqui que foi lá no século IV, que achou alguns documentos, estavam faltando partes desse documento. Esse documento a gente não sabe quem foi que escreveu, por que foi que escreveu, onde foi que escreveu, ou seja, ele só diz que a gente vai ter uma surpresa no capítulo 2 dessa segunda parte. E eu não vou dar muito ênfase não, assim seja, né? Então vamos lá, vamos esperar amanhã para ver o que essa novela diz.